Vocês sabiam que os seminários do PEC fazem parte de uma disciplina do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ? Nestes seminários são convidados palestrantes externos, professores e estudantes do programa para debates entre os presentes sobre temas relevantes para o ensino de Química. Aproveite o próximo seminário. Tchau, tchau! 16 de julho de 2021, estamos recebendo aqui no Seminário SPEC o professor Adolfo Tanzi Neto, que é doutor em Linguística Aplicada, Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo, com estágio doutoral na Universidade de Oxford, Departamento de Educação. Ele é mestre em Linguística Aplicada pela Unicamp, fez sua licenciatura em Língua Inglesa pela Broward Community College da Flórida, Estados Unidos, né? Concluindo o curso de Letras em Inglês e Português pela PUC São Paulo, foi professor adjunto do Departamento de Letras e Humanidades pela Unilab, professor visitante da UFBA, no Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Ciência da Computação, na linha de pesquisa em Informática e Educação. Atualmente, o professor é adjunto, chefe de departamento de Letras Anglo-Germânicas da UFRJ, professor de um programa de pós-graduação em Linguística Aplicada, atuando na linha 2 de pesquisa, discursos e práticas sociais, e ele é editor-chefe e editor associado de diversas revistas na área da linguagem, e é líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Escola de Vygotsky em Língua Aplicada, tá? Pela UFRJ, membro da ANPOL no GT Formação de Educadores na Linguística Aplicada, e o foco atual de pesquisa centra-se na perspectiva da linguagem no campo do ativismo social, mobilidade linguística, justiça social, autonomia, agência e ensino-aprendizagem, embasado em epistemologias críticas, com ênfase na teoria sócio-histórico-cultural, assim como em teorias críticas, cujas bases assentam-se numa perspectiva histórico-dialética. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Passo-lhe, então, a palavra. Bom, eu que agradeço a oportunidade, né, de poder falar com colegas que estão muito próximos, né, apesar da gente estar aí com essa questão da distância pandêmica, né, e social, a gente poder, de certa forma, nos encontrar, nos reunir e saber o que os outros colegas também estão trabalhando, né, então, feliz aqui em poder participar e falar um pouquinho sobre uma temática que ganhou muita visibilidade, né, no início da pandemia, que é o ensino híbrido, né, para só contextualizar vocês, em 2012 eu fiz uma parceria com a Fundação Lehman e o Instituto Península, que são duas instituições que trabalham muito com questões relacionadas à educação, a questão das escolas públicas no Brasil, o repensar, né, desses espaços, né, para contribuir. Aí, lógico, eles são tem grandes empresários por trás disso, né, então são corporações que têm dinheiro, e a gente naquela época fez uma parceria em ver o que estava acontecendo no mundo na questão de tecnologia na sala de aula, né. E aí a gente teve, né, estando dentro do espaço que tem dinheiro, que não muitas vezes a gente está nesses espaços, a gente foi para o Vale do Silício, ficou um tempo lá, vendo as escolas patrocinadas por grandes corporações, como Google, como Yahoo, né, e entre outras. Eu tive oportunidade também de fazer alguns trabalhos com o Canadá, depois essa oportunidade também de ficar na Universidade de Oxford. Oxford tinha um projeto que a Inglaterra investiu muito dinheiro em repensar o prédio escolar, né? E como que por questões, eu acho que na verdade não é só da Inglaterra, né, é mundial, muitas das escolas têm essa carinha de hospital, de prisão, né, que é muito típico também da arquitetura das nossas escolas aqui no Brasil. E o governo investiu, né, contratou lá os arquitetos mais famosos do país para pensar em novos prédios.
E aí a Universidade de Oxford sai com um projeto sobre a importância, se o design teria alguma importância no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, eu fiquei daí um ano com eles lá, vendo depois a ocupação desses prédios, né? Era um prédio que realmente contribuiu para um repensar, né, da questão educacional, da escola, né, como é vista até hoje. E aí, quando voltei para o Brasil, a gente estava em parcerias com algumas universidades também nos Estados Unidos, né? Harvard foi uma universidade que foi muito parceira nossa, pelo Instituto de Harvard, que tem o George Lehman, né? Que é um dos envolvidos com a Fundação Lehman. Ele tem um instituto lá, e que a gente pôde ter acesso a esse instituto. E, na época, estava uma discussão sobre blended learning, né, que quando a gente traduz, muitas dessas traduções, há um tempo atrás, vem como ensino semipresencial, mas esse blended learning a gente já tinha visto lá que era uma coisa diferente do ensino semipresencial, na verdade, era um repensar da sala de aula, e vem para cá como, aí, né, na construção do livro, a gente colocou como ensino híbrido, né? Até a Cristiana colocou aqui, é o híbrido, porque, na verdade, você pode traduzir como semipresencial, mas o que a gente propõe no livro não é ensino semipresencial, e sim tentar pensar o que tem de tecnologia, o que tem de... o que a gente pode usar do espaço presencial e do espaço online, né? Essa parceria foi por um tempo curto, foi 4 anos para a gente envolveu diferentes escolas, nós tivemos em mais de 7 estados, né? A vantagem dessas grandes corporações é ter capilaridade, né? Então, claro que a gente conseguiu fazer um projeto em que nós tínhamos 7 estados, várias escolas públicas, várias escolas privadas, né? Então, foi um espaço muito interessante de experimentação, né? E claro que eu sou aluno de escola pública, minha formação inteira foi de escola pública, eu trabalho hoje muito com escola pública, eu sou do grupo do Viva SUS, Viva Escola Pública, Vive a Universidade Federal Pública, né? E quando a gente se depara, né, com esses outros espaços, a minha questão era sempre o que a gente vai conseguir fazer com a nossa envergadura, né, com o que nós temos hoje na escola pública, né? Então, é claro que foi interessante ver uma escola que é patrocinada pela Google, e você tem todos os tipos de tecnologia ali disponível, né, até a tecnologia para o mobiliário, né, mas a gente sempre com um olhar, né, muito pé no chão do que é possível a gente fazer no nosso país, e até o que nós queremos também, o que nós temos interesse, porque na Califórnia tem escolas que não estão usando mais o papel e a caneta, né, a garotada está sendo alfabetizada, letrada, já no tablet, então vai ser um garoto que não vai ter, se tiver dar uma caneta, ele não vai ter a questão motora fina, né? Então, são várias questões que para a gente não conversa muitas vezes com a nossa perspectiva também educacional, do que a gente entende por educação e tal. Bom, mas eu acho que isso vale, né? Eu sempre acho que, como Paulo Freire vai dizer, né, a curiosidade que nos move, né? Isso traz para a gente pontos para a gente pensar do que é possível e o que não é. E também, né, quando a gente traz essa discussão lá em 2000, o livro fica pronto em 2015, né, ninguém estava muito interessado sobre falar sobre ensino híbrido. A questão acontece quando vem a pandemia, e aí a gente vai ter que repensar essa escola, né, goela abaixo, de uma hora para outra, como também nós vamos pensar essa escola, essa universidade também, né, como a gente está aí sofrendo e repensando esses espaços, né. Eu vou compartilhar minha tela aqui com alguns slides para vocês, para a gente, né, só continuar aqui essa conversa, para mostrar um pouquinho para vocês o que a gente pensou, né, e eu sempre falo, né, que nada é muito estanque, né, e a gente tem que sempre pensar do que é possível para nós e o que a gente acha que pode vir de contribuição para os nossos espaços, uma vez que eu acho que quem constrói o espaço é aquele grupo que está ali, né, que se envolve com aquela... Então, é muito difícil a gente pensar numa versão massificada das coisas, né, a gente tem aí o Brasil do Iapoque ao Chuí, é muito difícil você falar que o que pode acontecer no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente querer levar
para outros estados, mas eu acho que sempre tem uma discussão, um cerne que pode contribuir para qualquer espaço. Então, eu uso muito esse GIF, né, porque quando a gente foi vendo essas escolas, né, e aí se envolvendo com esses países e pesquisando nesses espaços, eu fiquei sempre muito curioso o que estaria por trás da tecnologia. Além de todo aquele dinheiro investido, do lindo tablet, do lindo computador, do laboratório patrocinado por uma Apple da vida, eu sempre quis entender o que estaria por trás ali, o que aquilo traria de contribuição, né? Porque eu acho que sou ainda um fiel, acredito firmemente em que a gente pode dar uma excelente de uma aula embaixo de uma bananeira, né? A tecnologia, ela sempre é um complemento, e a tecnologia, e falo sempre da tecnologia digital, a gente pensar o que ela pode oferecer, mas também até que ponto, né, se eu faço uso dela, eu uso ela na minha potencialidade, né? O que a gente tem visto hoje no Brasil é você colocar um livro em PDF para a garotada no tablet, né? Então, se eu falo, se for para ler PDF, a gente lê o livro físico, que é maravilhoso, a gente fazer a leitura linear, o contato com o livro, né? O contato físico que a gente tem com o livro, isso é uma experiência sinestésica, uma experiência que envolve várias questões aí que quem estuda nessa área vai comprovar, mas se a gente vai levar para a garotada para ler num tablet, então a gente vai levar eles para ler um texto que não é linear, então um texto hiperlinkado, né, como, por exemplo, quando a gente entra no Wikipedia, você tem vários links que te levam para vários, né, então você sai dessa linearidade, aí tem uma função, né, aí eu acho que compensa, né, então se eu vou levar os meus alunos para um espaço digital, eu vou levá-los não só para o uso daquele espaço, mas para entender uma cultura digital, para se mergulhar ali num contexto em que os humanos, né, têm ali uma atividade humana. Então, se não for para fazer isso, a gente tem, né, as outras ferramentas típicas da escola que dá conta de muita coisa, né? Bom, esse GIF, então, vem porque quando eu fui ver essas escolas que estavam fazendo, o primeiro passo, né, a primeira coisa que estávamos pensando era repensar o papel do professor e do aluno, né? Então, todas as escolas que a gente visitava, perguntava para a direção o porquê de usar isso, o porquê de ter investimento XYZ, a grande questão que eu percebi que permeou não só os Estados Unidos, Canadá, mas também muitos países na Europa, a gente teve um projeto também que caminhou um tempo com a Espanha, a gente percebia que a grande discussão era o seguinte, né, essa escola que nós temos não dá mais conta do que a gente está vivendo, né, então eu acho que isso também é uma situação que muitos de nós nos questionamos, né, quem está dentro da educação se questiona, né, sobre essa escola, a gente sempre fala, a escola do século XIX, a gente está no século XXI, né, tem muita produção científica aí sobre esse atraso. Então, eu fiquei mais nessa vertente, porque eu achei que isso, para nós, era importante, né, com ou sem tecnologia, né, pensar isso no contexto brasileiro já seria um passo, né, já seria uma discussão que a gente conseguiria, talvez, caminhar, né. E as escolas que a gente via, né, então aqui vocês podem ver que a classe está dividida em estações, né. Então, você tem os alunos transitando por diferentes espaços. Então, a primeira coisa que para mim, né, eu sempre tenho discutido bastante, porque tem uma galera da crítica, né, o ensino híbrido, uma perspectiva capitalista, vocês querem, né, fazer uma discussão, né, a gente não tem nem comida, então a gente vai falar da tecnologia digital, né. Eu não estou desmerecendo, acho que essa discussão é extremamente importante, a gente precisa lidar com as mazelas da educação brasileira, né, que eu acho que com a pandemia só mostrou o abismo que nós estamos, né, na educação brasileira, mas, na verdade, quando a gente traz a discussão do ensino híbrido para o Brasil, a gente está pensando numa hibridização de metodologias de trabalho, e não necessariamente hibridização de recursos, porque, como eu falei, a gente teve, por exemplo, participou com a gente no livro, escolas que estavam dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro, com zero tecnologia, até uma escola de elite em São Paulo, né? E que enfrentaram problemas muito específicos, né? Porque não quer dizer que eu tenho lá meu laboratório, né, de computadores Apple, que eu vá garantir, né, que esses alunos vão aprender, que eu vá garantir que esse espaço se torna um espaço menos hierárquico, em que esse ensino, porque eu estou usando o computador, ele não vai ser mais transmissível,
né? Porque a tecnologia digital não vai resolver o problema da sociedade, né? E aí a nossa discussão é sempre como nós vamos usar essa tecnologia digital, né, a favor do que a gente está buscando, né? Bom, e então essa aqui esse GIF, eu gosto sempre de pensar, porque deveria ser como que a escola, né? Como a gente poderia estar pensando nessa escola contemporânea, né? Uma vez que a gente já tem, né? A gente tem um acúmulo de conhecimento nacional, né, e até um dos nossos grandes orientadores, como Paulo Freire, né, que vai falar para a gente sobre essa educação bancária, né, quer dizer, a gente vem discutindo isso há muito tempo, a gente tem documentos que vão falar dessa escola transmissiva, da questão das carteiras enfileiradas, que silenciam subjetividades, que tem um objetivo ali, a gente pode buscar lá atrás, né, da colonização, na questão dos jesuítas, como que eles pensavam a escola, e isso é um resquício dessa educação, e que a gente não superou até hoje, né, até hoje a gente, e aí não coloco só o Brasil nesse cesto, coloco o mundo, né. Eu lembro que o meu professor lá de Oxford falava assim para mim: você já percebeu que a gente vai para um país, vai para o outro, muda a comida, muda a língua, mas a gente entra na escola, está todo mundo enfileirado? Eu falei, talvez seja uma coisa intrínseca do humano, né, entrou na escola, senta ali, todo mundo enfileirado. Claro que tem muitas escolas repensando isso, tem muitos países que estão muito à frente, né, mas a nossa discussão sobre ensino híbrido vai muito nessa questão de como que nós vamos hibridizar métodos de trabalho, né? E aí, metodologia de trabalho, nós temos infinitas metodologias de trabalho. Trabalho por meio de projetos, trabalho por solução de problemas. A gente tem várias coisas que a gente, normalmente, às vezes, faz na escola pontualmente, né? Eu sempre falo que meu sonho seria que, quando a gente trabalha na escola, né? Eu trabalhei muito tempo com ensino fundamental e médio, quando tem um projeto na escola, né, a escola ganha uma vida, né? A escola tem um movimento, tem a garotada sai da sala, vão ajudar não sei aonde, usa o pátio, usa a quadra, põe cartolina no chão. É só a gente pensar para uma época de festa junina, né? A escola tem um outro movimento. E aí eu sempre me questionava por que esse movimento não era o ano todo, né? E sim pontualmente num projeto. Então, por que a gente não consegue fazer essa escola, né? Esse movimento acontecendo, essas novas relações, né, essas novas formas de interação com o conhecimento, por meio de uma discussão que a gente já tem há anos aí, da discussão do ensino por meio de projetos. Né? Então, na verdade, né, o ensino híbrido, a gente está recuperando muita coisa do que a gente já tem feito. Então, eu sempre falo, não tem nada de novo. Para quem é da área da pedagogia, década de 80, vai olhar para as estações e vai falar, os cantinhos, né? A gente sempre teve os cantinhos. E eu sempre brinco, né, falo, engraçado, o ensino infantil faz isso muito bem, né, a gente entrar numa sala do ensino infantil, o trânsito que acontece dentro da sala, tem até o cantinho do sono, tem o cantinho né, diferentes formas de interação que acontecem no ensino infantil, e aí não sei o que acontece no ensino fundamental e no médio, e na universidade, que a gente fala assim, agora senta que lá vem a história, a gente vai colocar vocês todos enfileirados, e agora a história vai mudar, né, então, é uma questão aí que a gente tem que pensar. Bom, só para contextualizar vocês nesses campos de pesquisa que a gente foi vendo que alguns países tinham discussões diferentes do que estava acontecendo, né? Então, por exemplo, o Reino Unido, em 2004, vai falar dessas escolas do futuro, e depois vem esse investimento nos prédios, né, em pensar em prédios, claro, né, os países que têm dinheiro vão pensar, né, nos prédios, apesar que a gente tem uma discussão muito rica aqui no Brasil, né, tem uma galera de arquitetura da Unicamp que fala sobre o distanciamento que as prefeituras têm com as escolas de arquitetura para a construção de prédios educacionais, né? É sempre o mesmo formato de prédio, e se você vai nas escolas de arquitetura, quando tem linhas de pesquisa que trabalham com campos educacionais, eles têm muita coisa interessante para propor, para contribuir, para repensar o formato da escola, né? Mas eles até sempre colocam isso, que não há uma conversa, né? Não há uma busca como a gente busca a ciência da vacina, né? Não há uma galera que vai buscar a ciência da arquitetura para contribuir para novos espaços educacionais. A gente sempre fica nessa carinha aí de hospital, de prisão mesmo, do formato dos nossos prédios. Bom, mas claro que a gente sabe também das nossas limitações. Então,
O que a Inglaterra, na época, começa a discutir é o que eles vão chamar de ensino personalizado, e tem uma galera que vai fazer uma crítica sobre isso, que vai levar para o individualismo e tal, mas eles trazem uma questão de como é que a gente consegue tentar olhar para uma sala de aula, né, e essa discussão do personalizado não é necessariamente no personalizado no você, né, numa perspectiva meio norte-americana do protagonismo individual, né, do eu venci, né, de uma meritocracia, não é para esse lado, é de uma perspectiva em que essa sala, nessa ergonomia que a gente tem, né, enfileirada, ela propõe uma certa relação com o conhecimento, uma certa relação com o professor, que a gente só vai conseguir superar se a gente repensar essa ocupação da sala de aula, né? E aí, quando eles trazem o ensino personalizado, eles também retomam uma discussão que a gente teve, né, das teorias centradas no aluno, né, que na época surgiram várias escolas construtivistas, e que depois, com o tempo, começaram a perceber que o aluno estava com, sei lá, no 4º, 5º ano e ainda não era alfabetizado, porque estava se esperando chegar o tempo dele. Então, nós sempre temos, né, os extremos. E aí até ele retoma, o Miliband vai falar, né, quer dizer, quando ele vai falar de ensino personalizado, ele fala que não é o retorno das teorias de ensino centrado no aluno, né, não é separar os alunos para aprender por eles mesmos, que teve essa época, né, então, em algum momento o aluno vai, não é abandonar o currículo nacional, porque também não adianta a gente sair subvertendo tudo, né, eu sempre falo isso. A gente tem uma régua, a nossa régua é o MEC, a gente precisa criar movimentos educacionais de mudança, mas a gente tem uma régua, porque senão também a gente trazer aqui uma discussão absurda que é praticamente não é aplicável, a gente vai ficar no campo da utopia, né? Então, acho que eu sempre acredito, por ser muito chão de sala, que a gente pode ter um movimento de formiguinha e, quem sabe, a gente consegue ganhar espaço, né? Então, ele vai falar que não abandonar esse currículo nacional, não é deixar que os alunos aprendam como querem o que querem, né? Essa personalização vai pensar realmente nessa relação da aula, que sempre acontece de um para muitos, e sim você ter uma sala de aula em que você consiga contemplar vários tipos de aula, né? Então, é uma discussão aí que a gente pode depois detalhar. E aí ele vai falar desse ensino personalizado, buscar meios de avaliação, métodos de aprendizagem, pelo uso de dados gerados pelas TDICs, pelo diálogo, diagnosticar as necessidades de cada aluno, né? Então, claro, se você tem tecnologia digital na sua sala, você pode, né, por meio de qualquer projeto, se você criar um Padlet, por exemplo, em que os alunos postam coisas ali você já criou um sistema, uma forma de avaliação processual, porque você vai vendo o que os alunos estão colocando, o que eles estão construindo, né? Então, é muito mais próximo do que, às vezes, dentro da sala de aula, que a gente não pega muita coisa, né? Principalmente porque eles estão trabalhando em grupo. O Canadá, né, foi pensar numa questão de simplesmente flexibilizar o ensino, né? Flexibilizar, na verdade, o acesso ao ensino, né? E aí foi isso que criou-se vários bancos de informação, né? Então, eles não estavam muito pensando em como que nós iríamos usar, mas como nós temos tecnologia, pensar numa abordagem que esses alunos tenham acesso à informação, né? Então, isso foi um passo. Eu acho que mudou hoje, né? O Canadá também caminhou para as outras questões. Os Estados Unidos, com mais tecnologia, com mais investimento, vai usar a combinar os algoritmos, né? Então, a ideia desse uso dos algoritmos, claro, você precisa de ter muito investimento, você precisa ter plataformas que vão coletando dados, né, constantemente desse aluno dentro da escola. Então, eu tive numa escola, por exemplo, que o aluno passava o cartão dele, ali o computador já tinha um compilado do que ele fez no dia anterior, porque aí, claro, uma versão também bem americana, cognitivista, de aprendizagem, que você vai fazendo, né, testes, e aí se você passa de um teste, você vai para outro teste, e você vai mudando de nível. A régua que mede eles é de uma forma diferente, né? Nos Estados Unidos você pode mudar de série sem ter que ter os 75% de presença. Se você passar naquela prova, né, você pode, tanto que tem garotos com 13, 14 anos entrando na universidade. Que não funciona para nós, não é a nossa régua exige esse aluno com a gente, né, passando ano a ano e tendo lá os mínimos 75% de frequência. Mas eles fazem uso desses algoritmos para coletar o máximo de dados possível, e na outra aula que esse aluno chega, né, então, para um exemplo, era essa escola em que tinha-se uma grande lousa, né, digital ali, em que ia mostrando a chegada dos alunos, né, e o próprio sistema ia fazendo blocos de grupos para trabalho. Então, né, chegou o João, que já passou da unidade 1 de biologia, que também com a Maria, que também já terminou a unidade 1, e aí ele juntava e falou assim, bom,
professor X vai para o grupo tal trabalhar a unidade 2 de biologia, né? Isso para nós é muito engessado, né? Primeiro que a gente pensar para os Estados Unidos, né? A minha primeira faculdade foi lá. Eles usam um livro para cada disciplina, né? Então, que a gente, né, na universidade, a gente não tem isso. Então, se você vai fazer, sei lá, introdução à escrita 1, tem um livro que vai chamar Introdução à Escrita 1. Então, o professor vai usar aquele livro. São 12 unidades e vai trabalhar aquelas 12 unidades com você, ponto, né? Então, para eles que já têm esse formato mais quadrado, nesse sentido dos conteúdos, fica muito fácil você criar sistemas de avaliação que vai dizer se você fez a prova da unidade 8 e passou, então você já pode ir para a unidade 9, né? Mas isso para nós é muito complexo, porque o nosso sistema educacional é diferente, até como a gente pensa na faculdade, né? Eu fico toda hora mudando a minha ementa, colocando novos textos, a gente usa muito PDF, né? Quer dizer, a gente tem uma outra dinâmica de trabalho. Mas só para, né, contextualizar, desses métodos saem a Khan Academy, Edmodo e os MOOCs, né? Que são os que trabalham com aprendizagem de forma massiva, né? O Khan Academy, eu fiz parte, ajudei no projeto do Khan Academy no Brasil na tradução, né? O Khan Academy tem muita importância hoje ainda para as escolas públicas, porque ele traz o conceito de gamificação, ou para quem preferir, ludificação, né? Que é muito legal para a garotada, porque o que ele faz? Na verdade, ele vai analisando, não sei se vocês todos conhecem o Khan Academy, né? Mas o Khan Academy, ele vai... o que ele vai fazendo? Ele vai simplesmente... você faz uma atividade, então vamos dizer que se você, sei lá, você está no terceiro ano, aí você fez atividade de adição, você acertou 9 de 10, ele vai entender que você já sabe adição e te joga para um outro nível. E aí esses níveis você vai ganhando stickers, vai ganhando selos lá, tal, e então ele dá a Cristiana conhece muito bem, ele vai dando uma característica de jogo, né? E quando a gente começou a experimentar isso nas escolas públicas, a gente teve resultados muito interessantes de pais falando assim: Adolfo, ele nunca foi de fazer nada de matemática, mas esse domingo ele fez 200 exercícios de matemática porque ele queria entrar no nível XYZ, que o amiguinho da sala dele também estava, e ele falou assim, não, esse final de semana eu vou te alcançar, né? Então, tem aí uma coisa interessante de se pensar, né, de quando você traz esse conceito, também tem sido muito discutido na educação, né, o conceito de gamificação, que é muito interessante, mas a Khan Academy é um bom exemplo de trabalho de combinação de algoritmos, né, porque o que ele está fazendo é exatamente isso, ele vai coletando os seus dados como usuário, né, e vai vendo isso. Os Estados Unidos têm investido nisso numa escola que coleta dados algoritmos, né, então aí é um investimento gigantesco e tal, mas que tem pensado isso que para mim, e aí para o que eu acredito da educação, é muito complicado, porque você vai cada vez individualizando, né, e aí eu vou falar desse personalizar para o mal, que é um personalizar, um personalizar que vai levando você para o individual, né? E você vai talvez passando a sua sala, né? E vai como se a escola fosse só um espaço para conteúdos, né? E o desenvolvimento humano, né? E como é que eu vou pensar essa escola que a gente entende que é um espaço de interação, é um espaço de desenvolvimento humano, é um espaço onde competências ou habilidades, como vocês querem colocar, socioemocionais, são extremamente importantes, né? Então, para mim, contradiz muito do que eu acredito da escola, né? Eu acho que a gente precisa focar menos no conteúdo e focar mais no desenvolvimento humano, né? E aí, para isso, a gente precisa também criar um espaço na escola em que vá se discutir isso. No Brasil, a gente já vem há algum tempo discutindo, né, a questão de letramento digital, multiletramentos, como é que a gente coloca essa garotada para acessar, gerenciar, integrar e avaliar, e claro que tem sido uma grande dificuldade, né, eu vejo vários relatos de professoras, eu fiz o blog, ninguém vai lá no meu blog, ninguém participa, né, tal. E aí, para mim, né, a discussão volta muito à relação de como que a gente criou essa perspectiva educacional brasileira, que é uma perspectiva em que o aluno espera muito de nós, né? Então, até quando a gente repensa uma sala de aula ou proposta da sala de aula, os alunos falam assim, mas vai ter aula, né? Então,
algumas escolas, né, e aí isso foi uma coisa, isso aqui são fotos de algumas escolas que a gente olhou lá na Inglaterra, eles foram mais para a questão, por exemplo, do mobiliário, né, então eles vão falar que essa sala de aula, a gente não tem esse que fica um do lado do outro, já seria bom, né, já aí só esse formato inicial aqui já seria ótimo para nós, que o aluno já iria trabalhar de forma, pelo menos de dupla, né. A gente ainda tem os enfileirados, né? As escolas são com carteiras enfileiradas. Mas eles vão dizer que é muito didático, né? Porque, claro, o professor está na frente e pouco colaborativo, você acaba só trabalhando com quem está ali do seu lado. Eles vão falar que essa outra forma, né? Algumas escolas têm investido nesse formato, vai falar que é pouco didático, né? Porque na hora que você precisa de uma parte mais expositiva, os alunos estão todos de frente um para o outro, é mais difícil olhar para o professor. Mas é colaborativo, que os alunos trabalham em grupo. E aí vão falar desse formato aqui, que eles têm usado muito, que esses formatos de mesa em que os alunos conseguem trabalhar em grupo e também participar de uma aula mais expositiva. Essa é uma foto de uma escola de lá, né? Então, a ideia do quebrar aí essa questão das carteiras enfileiradas, os alunos conseguirem trabalhar em grupos e também numa aula mais expositiva, prestar atenção ali no que o professor está fazendo, né? Isso aqui é um laboratório, né, de uma escola que se repensou o laboratório, né, porque a gente ainda tem essa visão, infelizmente, né, a gente vai sempre replicando, vai mantendo a mesma escola com outras tecnologias, né, então a gente saiu da lousa para o retroprojetor, aí do retroprojetor a gente foi para o projetor, aí do projetor agora nós estamos na Google Salas, mas o formato ainda é o mesmo, né. Se a gente for pensar digitalmente numa Google Sala, os alunos estão todos enfileirados, prestando atenção no que está acontecendo agora, em vez de estar na sala de aula presencial, na tela, né? E essa escola, né, eles tinham uma questão, e aí o que a gente fez também com os laboratórios de informática, quando a gente vai para muitas escolas, vocês veem que o laboratório de informática é um computador do lado do outro, né, e aí muitas vezes os coordenadores ou os professores vão falar, não dá para levar lá, porque eu tenho 40 alunos, tem 38 computadores funcionando, vai ficar 2 sem ter o que fazer. E a minha pergunta sempre foi, será que a gente precisa de um computador para cada aluno, né? Será que a gente não pode repensar esse espaço? E essa direção aqui, o que eles fizeram foi pegar os computadores todos, venderem, compraram 6 computadores, né? 6 não, 7, né? Porque tem 3 mesas assim desse lado e 3 mesas do outro lado. Um computador em cada mesa e uma televisão em cima. Até ela falou, nossa, gasto com técnico, que tinha que ficar arrumando os computadores, o teclado quebrava, diminuiu tudo pela metade, ela falava. E os alunos trabalham em grupo na mesa e tem ali um que clica e que vê, que mostra, que eles discutem como grupo, né? Quer dizer, também para criar uma perspectiva de trabalho em grupo. Isso eu estou mostrando aqui, são espaços onde estão se pensando no mobiliário, né? A gente nunca... normalmente a gente não tem esse tipo de investimento, né? Isso aqui é um tipo de auditório também, que se repensaram também, que esse auditório, né, em que a gente tem aqui esse formato aqui do anfiteatro, né, que a gente tem muito ainda no Brasil, né, uma cadeira do lado da outra, também não dá para se pensar em trabalhos em grupo. Então, aí, claro, uma escola que investiu num anfiteatro mais colaborativo, né, que propicia espaço colaborativo, porque o colaborativo também não é só porque a gente colocou o mobiliário ali que vai dar certo, né. E aí o que a gente tem visto hoje, né, com as tecnologias digitais é isso, né, a gente, como eu falei para vocês, a gente só mudou o recurso, mas a aula continua isso, o professor lá na frente, detentor do conhecimento, todo mundo aqui agora, em vez de estar com o seu caderno, está com o seu laptop, mas ainda é tudo transmissivo, né, uma relação do conhecimento ainda feita via professor, né, a gente sempre fala, né, uma forma de conhecimento ainda muito dada de forma verbal, né, e hierárquica, né, porque é o professor lá na frente e os alunos aqui. Bom, o que a gente foi pensar com o ensino híbrido, então, quando a gente olhou para tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, e pensar no contexto brasileiro, e falar o que a gente pode fazer, uma das coisas que a gente pensou, que a gente viu, é o seguinte, né, o que a gente tem mais de importante aqui é o aluno no centro, né, então, tudo que a gente viu em outros países que estavam repensando, a gente falou assim, gente, tudo que eles estão querendo fazer é colocar esse aluno num outro papel, numa outra posição na sala de aula, que não é o que a gente tem hoje. Para isso, tem que pensar na autonomia, né, então, trabalhar a autonomia, que eu sempre falo, a autonomia ela é dada, né, se você não me dá autonomia, eu nunca vou desenvolver. Se eu não ensinar meu filho, colocar ele na bicicleta,
e começar a colocar lá aquelas 2 rodinhas de apoio, tirar uma, tirar outra, e ele começar a pedalar sozinho, ele nunca vai andar de bicicleta, ele vai ter 40 anos e não vai saber andar de bicicleta. Então, eu preciso dar essa autonomia, né? Então, a escola, né, infelizmente, tem um olhar muito controlador de autonomia, né? Então, vamos deixar, né, toca o sinal, entra todo mundo, toca o sinal para o banho de sol, toma banho de sol, que é o intervalo, volta todo mundo para dentro da sala, todos enfileirados, acompanhando o que o professor está falando, né? Então, a gente, vendo tudo isso, pensou, né, então, nessa engrenagem. Claro que para essa engrenagem rodar, a gente tem a gestão, que vai ter uma contribuição, o papel do professor que está grande ali, porque o professor também está aberto para repensar, né, o professor Pacheco, da Escola da Ponte, sempre fala que a nossa classe de professor é a mais difícil de mudar, porque a gente começou a estagiar aos 7 anos de idade, né? Então, a tendência nossa de levar essa escola que a gente se formou, essa escola que a gente aprendeu, como a forma correta, né, é muito cultural nosso, está dentro da nossa, né? Então, também eu falo isso porque é muito difícil também para mim a gente falar, não vou repensar o formato como eu ensino, né, as minhas práticas didáticas, é um exercício, né, e às vezes é um exercício doloroso. Então o espaço, né, porque se a gente vai pensar, como é que a gente vai pensar a ergonomia dessa sala de aula, né, e aí eu sempre falo que, né, quando o professor fala às vezes, os alunos não ajudam, eles não contribuem, eu faço uma pergunta, ninguém responde, né, o que acaba acontecendo é que a própria ergonomia da sala, né, as carteiras enfileiradas, eu sempre dou o exemplo do teatro, por exemplo, vamos pensar um teatro. Quando não está um show acontecendo, o que está acontecendo lá embaixo? A gente está sentando, conversando com o amigo do lado, desligando o celular, mandando WhatsApp para alguém. Quando abre a cortina, começa o show, todo mundo fica em silêncio e presta atenção. Se para o show, todo mundo volta a conversar. A ergonomia que a gente tem na sala de aula hoje é essa, né? Se a gente for pensar nessa arquitetônica que está ali, é essa. Então, se espera daquela estrutura que está construída ali, o professor, que a gente usa ainda a palavra de regente, né? Alguém vai reger isso aqui hoje, né? E aí você não abre espaço para as outras questões, porque a gente tem, vamos pensar lá nos documentos de Delors, final da década de 90, do aprender a aprender, aprender a ser, eu sempre falo, como é que eu vou aprender a ser se o meu ser é enfileirado? Qual é o meu trabalho na escola? É ficar enfileirado. Quanto mais quieto eu ficar, quanto menos trabalho eu der, quanto mais eu acompanhar essa aula, copiar essas lousas, ver esses slides, mais para esse campo educacional que foi criado, eu vou ser o cara que vai dar certo. Eu vou ser o cara que não vou dar problema para eles, né? Só que aí eu sempre falo, né, que sociedade é essa que a gente vai ter lá na frente, né? E eu acho que a gente está vendo isso hoje muito com o mundo, né? A gente está tentando convencer as pessoas sobre a importância de usar uma máscara, porque a pessoa não entende que o que ela vai fazer aqui vai afetar o outro ali, né? Mas por quê? Porque também a gente veio de uma escola extremamente individualista, né? A gente veio de uma escola em que eu tinha meu grupinho de amigos, que eu sempre fazia os meus trabalhos juntos, e o fazer trabalho juntos era um faz a capa, outro escreve o texto e o outro finaliza, né? Pelo menos foi essa minha escola, década de 80. As horas em que eu tinha espaço para desenvolvimento socioemocional, eu estava sozinho no intervalo, e aí eu tinha que lidar ali com o bullying sozinho, eu tinha que lidar com o cara que era mais forte, queria bater não sei quem, eu tinha que lidar com vários, mas aí eu não tinha nenhum acompanhamento. E na sala de aula, que era para ser o espaço em que eu criasse, né, que o professor criasse espaços para desenvolvimento socioemocional, era professor, tenho dúvida, professor, não entendi, se falasse mais 2 vezes não entendi, já levava um esporro. Então, assim, essa escola vai trazer uma sociedade específica, né? E aí eu sempre acho, eu acredito piamente que a gente consegue mudar a sociedade quando a gente vai repensar a escola, que é o espaço onde a gente mais passa tempo, né? Mas eu sempre falo, como é que a gente vai pensar essa sala de aula em que eu consiga oferecer espaços para desenvolvimento de outras coisas que não é conteúdo? Né? Será que a gente ainda tem que ter esse apego? Então, e a gente não está falando, não, vamos tirar conteúdo, não é isso. Mas será que esse fetiche ao conteúdo que a gente tem na escola até hoje ainda faz eco na sociedade, em que você hoje, com o celular, você acessa o Google, né? Eu fiz agora algumas consultorias, fiz uns trabalhos com a rede municipal do Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo, a gente tem feito uns trabalhos, né, em que o professor, quando criava agora com a questão da pandemia, criava uma prova no Google Forms, em que a prova era cite as cidades em que constitui, por exemplo, o Nordeste.
Então, isso foi da minha época, porque a gente não tinha acesso a isso, então eu tinha que memorizar. E aí eu falava para o professor, se na hora que o aluno começar a digitar na busca do Google, cidades, quando eu colocar o próprio Google já complementa e já coloca o nome das cidades embaixo em menos de 2 segundos. Então, será que essa informação, só essa informação, a gente não está dizendo que o conteúdo não é importante, mas será que a gente não tem que perguntar algo a mais, além de saber quais são as cidades que contemplam uma parte do país, ou talvez perguntas mais voltadas sobre a opinião dele, sobre, sei lá, a divisão do dinheiro que é feito por Brasília, outras questões que nos formam, que nos trazem, né, tudo que a gente fala lá nos documentos orientadores do Brasil, né, pensamento crítico. Que pensamento crítico eu vou trazer numa sala de aula enfileirada em que os alunos copiam, antes copiava a lousa, agora copiam slides, ou tiram foto dos slides, né? Então, a gente foi, quando a gente trouxe essa discussão de ensino híbrido para cá, a gente ficou muito com essa questão de que se a gente conseguisse tirar a aula transmissiva, ou conseguisse repensar o espaço da sala de aula, a gente falou assim, isso já vai ser um grande ganho para nós, né? Isso já vai ser uma contribuição gigantesca, né? E aí a gente trouxe aqui, aí tem tecnologia, como a gente vai pensar a avaliação, como a gente vai pensar a cultura escolar, quando a gente repensa esses espaços, né? Para pensar isso, né, e aí, de novo, eu sou muito chão de sala, né, eu fiquei pensando muito, lindo a conversa, mas e o como, né? E aí, um dos comos, porque acho que tem vários, né, a gente trouxe, foi a questão do modelo rotacional, né, a gente entendeu que as rotações, retomando a discussão dos cantinhos, né, talvez aí repaginando os cantinhos, que foi a discussão da década de 80, a gente conseguiria, talvez aí ganhar uma nova roupagem para uma discussão em que a gente não consegue caminhar muito, igual eu falo, né, os documentos educacionais, as discussões filosóficas são lindas, sobre a questão da autonomia, sobre a questão do pensamento crítico, os letramentos contemporâneos, os multiletramentos. Mas a hora que a gente vai ver o que acontece em sala de aula, né, é praticamente impossível a gente falar que o que está acontecendo hoje em sala de aula pode propiciar pensamento crítico, né? Então, tem muita coisa aí para ser feita, né? Então, aí o que a gente pensou foi que talvez se a gente conseguisse, então, pensar em métodos, né, que repensasse essa ocupação da sala de aula, talvez isso poderia ser um caminho. E é isso que a gente tem discutido, né? Então, e aí quando o ensino híbrido ganha reverbera no país inteiro no meio da pandemia, claro que muitas pessoas têm a visão de ensino híbrido dessa questão apenas de hibridizar recurso, e aí para mim, como eu falei, que acredito que uma boa aula pode ser dada embaixo de uma bananeira, se você hibridizar recursos com a mesma perspectiva, com a mesma forma de trabalho, não tem muita vantagem, né? Se eu dou aula expositiva e vou agora para a Google Sala para aula expositiva, continuamos com a mesma educação do século XIX. A única coisa agora é que a gente vai chamar isso de entre no link. Mas é entrar no link, e aí as pessoas falam, nossa, mas muitos alunos com a câmera fechada, muitos alunos com o microfone fechado. Sim, porque, na verdade, nas salas de aula com a gente, eles já estavam com as câmeras fechadas e com os microfones fechados, olhando para a nossa cara, mas tudo fechado, né? Então, isso a gente, né, eu acho que isso traz para a gente, mostra para a gente até um abismo, né, e eu tenho tentado fazer muito esse exercício com os meus alunos da graduação, né, que é criar essa ocupação que eu estou falando do espaço presencial. A gente, quando vai discutir ensino híbrido, a gente vai falar também dessa ocupação no espaço remoto, né? Então, como é que eu ocupo um link, né, que não seja só um link? Então, os meus grupos, por exemplo, a gente começa, ele tem no chat ali, eles já estão divididos em estações, então tem um grupo que vai ver o texto X, um outro grupo que vai visitar o site Y, eles vão e voltam para essa sala onde a gente está aqui. Então, essa ocupação da sala de aula remota, a gente faz, o que a gente estava fazendo no espaço físico, agora a gente faz no remoto. Então, é possível fazer ensino híbrido no ensino remoto, porque o que está por trás disso a discussão que está por trás disso não é a questão da tecnologia, mas sim o como vai ser usado isso. E o como, para nós, é o aluno num papel mais central, num papel mais preponderante, em que ele participe dos seus processos de aprendizagem. Adolfo, mas isso é praticamente impossível, o aluno não está nem aí, eles não, né, aluno de ensino fundamental, às vezes não quer nem olhar para a nossa cara. Tá, mas se a gente começar
a criar espaços na sala de aula para que isso aconteça, né, a gente vai transformar essa perspectiva. Então, uma das formas que a gente fez, por exemplo, aqui, vamos pensar aqui, a rotação por estações, por exemplo, como é que ela acontece? Isso também aqui com escolas públicas. A gente fez aqui, né, o que era, né, o conceito de rotação por estações, que é do laboratório do Clayton Christensen, lá dos Estados Unidos. É o revezar dentro do ambiente de uma sala, o professor pode dedicar um tempo maior aos alunos que eles necessitam, que dele necessitam, né? Então, quando eu crio uma sala de aula, lógico que aqui a gente tem tecnologia, tinha computadores nessa escola e tal, mas a ideia de quando a gente começa a criar espaços na sala de aula, o que acontece com o meu papel de professor? Eu paro de ter que reger. E aí, eu parando de ter que reger esses alunos tomando a ação da aula, eu consigo andar pela sala de aula e ver o que está acontecendo, sentar com grupos menores. Se eu pensar numa sala de 40 alunos de uma típica escola pública brasileira, e eu tiver 4 espaços ou 5 espaços onde esses alunos estão trabalhando, e eles ali têm uma sequência didática de trabalho, eu consigo sentar com grupos menores, contribuir, ver o que eles estão fazendo, ajudá-los, né? Então, eu tenho ali um outro papel quando a gente vai fazer essa discussão, não é que a gente vai tirar o papel do professor, a gente vai repensar como que a gente vai criar esse papel para que a gente tenha outro tipo de relação dentro da sala de aula. E o que a gente mais coletou desses professores que participaram do projeto era o seguinte, o professor falando para a gente, Adolfo, eu estou me sentindo menos auleiro, porque ele falou assim, eu chego na sala, os alunos vão para as estações, vão trabalhar, e aí eu consigo ali sentar com um grupo menor, às vezes eu vou no outro grupo, faço pergunta, eu consigo ver o que está acontecendo na sala de aula, porque eu saio dessa regência, né? O laboratório rotacional, por exemplo, né, você tem a sala de aula e o laboratório da escola sendo ocupado. Então, você tem alunos que estão fazendo coisas na sala e alunos que estão indo no laboratório, coletam dados, pesquisam, voltam para a sala de aula. Então, você também cria uma outra dinâmica da escola, que não é toca o sinal, entra, fecha, a escola, aquele silêncio, vai tomar sol, volta, né? A escola acaba que tem alunos transitando pelos corredores e pela escola o tempo todo, né, trabalhando. A rotação individual, né, você tem ali vários espaços de trabalho, onde o aluno vai para aquele espaço, faz o que ele tem para fazer, vai para outro espaço, trabalha com outro grupo, né, então ele tem ali uma outra, a gente deixa sempre isso por último, porque acaba exigindo uma autonomia muito maior da garotada de conseguir transitar por esses espaços, né, com as tarefas ali do que ele tem para fazer, né. A sala de aula invertida, né, que tem sido criticada muito, mas a gente sempre tem falado de uma sala de aula invertida, que é uma discussão que Harvard já faz também, porque o que aconteceu quando saiu a história da Flipped Classroom, né, as grandes corporações fizeram o quê? Gravaram a aula dos professores, colocaram tutores com salários mais baratos nas universidades, então o aluno assistia a aula em casa desse professor, doutor, blá, 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 vinha para a universidade, tinha um tutor ali que tinha acabado de graduar, com salário menor, e ali era com aquele tutor que ele tinha que se haver com o que ele não entendeu lá do vídeo, né? Então, é uma perspectiva totalmente mercantilista, né? Uma perspectiva totalmente capitalista. O que a gente vai discutir da sala de aula invertida, na verdade, é o seguinte, quer dizer, a gente tem um plano de aula ainda muito hierárquico, né, em que nós, professores, apresentamos o conteúdo. Então, a gente já tem muita pesquisa que vai falar que quando você parte de uma perspectiva mais exploratória do conhecimento, a tendência de ser mais significativa é muito maior. Então, a ideia da sala de aula invertida é que esse aluno tenha contato com esse conhecimento mais rígido, o conhecimento mais central, em casa, e isso não necessariamente com a aula do professor, isso pode ser por meio de pesquisas, por milhões de vídeos que eles podem acessar na web, e ele vem para a sala de aula para a prática, né? Então, ele faz um trabalho contrário, ele busca conhecimento de forma mais autônoma, e vem para a sala de aula para essa prática, né? Então, é claro que para que isso aconteça e dê certo, tem todo um fio condutor que tem que estar planejado, né? Não adianta o professor falar, olha, vocês vão lá procurar sobre os mamíferos, né? E aí na próxima aula a gente vai fazer aqui uma prática sobre isso. Aí o aluno chega na sala, o professor fala assim, olha, vocês viram lá alguma coisa? Pesquisaram sobre os mamíferos? Não, ninguém pesquisou. Aí, então, tá bom, aí ele vai e explica o que são os mamíferos, né? Então, na verdade, acaba que o próprio design da aula é um problema porque a gente tem ali uma questão de que não foi observado,
né, assim, a ideia de quando a gente vai pensar, então, por exemplo, se esse aluno pesquisou sobre os mamíferos, quando ele chegasse na sala, já tem uma estação em que ele é perguntado sobre, sei lá, separe esses animais, quais são mamíferos, quais não são, ou alguma coisa que tem ali do conceito, né, sobre a questão dos animais. Quer dizer, tem coisas ali para ele trabalhar de uma coisa que ele já estudou. Então, a gente sempre fala dessa questão do fio condutor, né, na sala de aula, para que a sala de aula invertida dê certo. Porque senão fica igual a gente faz quando a gente pede para os alunos ler o texto, e claro que ninguém lê. Por quê? Porque normalmente o aluno sabe, quando a gente chega na sala de aula, quem leu? Aí todo mundo fala que não leu, e a gente vai e fala sobre o texto. A gente acaba, porque a gente leu, né, a gente acaba falando sobre esse texto. Então, a sala de aula invertida também a gente tem que pensar que ela tem uma estrutura para que dê certo, né, para que não fique lição de casa, né? A sala de aula invertida não é uma lição de casa, né? A sala de aula invertida é você realmente fazer uma proposta em que o aluno tenha um contato com esse conhecimento mais duro ali em casa e que ele venha depois para discussões que já tem, né? Já está planejado para essa aula para que aconteça, né? Bom, e aí, né? O que a gente vê, por exemplo, numa sala de aula em que começa a fazer um trabalho com estações, né? É uma sala de aula que tem um outro formato de ocupação. Claro que aqui eu estou com uma foto da sala, uma sala de aula dos Estados Unidos, né? Você tem aqui todo aparato, você tem computador, você tem aqui todos, mas eu queria só que vocês observassem nas questões dos números. Então, aqui dentro dessa sala, né, eu tenho 6 comunidades de aprendizagem acontecendo, né? Eu tenho um grupo que está aqui, eu tenho um outro grupo aqui, eu tenho um outro grupo aqui, outro aqui, quer dizer, eu tenho alunos em diferentes espaços da escola. Adolfo, mas isso não dá para fazer, porque a gente não tem computador, não tem tecnologia. A gente pode fazer isso com a cartolina, você pode ter uma parte da sala em que é um trabalho em que eles têm que decidir sobre uma questão e criar, sei lá, uma nuvem de palavras que vai ser colocada na cartolina. Uma outra parte da sala é o material didático, uma outra parte da sala eles têm que se posicionar sobre um questionamento que você deixou na lousa, eles deixarem uma resposta. Quer dizer, você pode criar dentro dessa sala de aula com tecnologia digital zero, né? Mas o que você está fazendo ali? Você, na verdade, que é o que a gente vai falar depois nas discussões mais para frente do livro, que são as metodologias ativas, né? As metodologias ativas, na verdade, para a gente quebrar esse espaço em que o aluno fica tão de forma passiva nessa questão de ser o receptáculo, né, de ser o receptor de informação, né, que é dada pelo professor. E aí, por que isso é tão caro para nós? Né? Porque, para mim, o que é mais importante de tudo isso é como a gente ocupa a sala. E porque, para mim, isso é muito importante. Porque eu, por exemplo, quando eu vejo uma sala de aula acontecendo nesse formato, ali, para mim, eu crio espaços para desenvolvimento humano. Porque ali, na hora que eu tenho que pedir o computador emprestado para o outro, que eu tenho que decidir, gente, o que a gente vai responder essa pergunta aqui, o que a gente vai colocar aqui como grupo? E, às vezes, o meu grupo não é aquele grupeto que eu sempre trabalhei, aquela galerinha que eu gosto, às vezes eu estou num grupo em que eu não tenho muita relação, mas aí eu tenho que aprender ferramentas, né? Eu tenho que me virar aqui nesse grupo para pensar em questões interpessoais, né? Poxa, está num grupo, a gente vai ter que trabalhar como grupo, né? Então, eu vou, por exemplo, eu consigo sentar com alunos de necessidades especiais numa parte da aula, enquanto a sala está trabalhando, e dar uma atenção real e ativa para esse grupo. Eu consigo ver, por exemplo, que a Juliana não está passando bem, que ela está com alguma coisa ali que eu posso ajudar, porque na hora que eu estou com esses 40 alunos na minha sala, eu não consigo ver quem está lá no fundo da sala, eu nem sei o que está acontecendo com aquele aluno, né? Eu vou saber depois na prova, quando ele tira 0. Eu falo, meu Deus, nossa, né, eu não tinha percebido isso. Mas a hora que, por exemplo, se eu for aqui nesse grupo que está aqui, número 3, e sentar com aquela garotada ali, e fizer algumas perguntas sobre o que eles estão estudando, eu já sei ali quem já entendeu, quem está com dúvida, quem está, como a gente fala, né, que está boiando na história, não está sabendo, né? Então, até o meu sistema de avaliação ganha uma outra qualidade, porque a gente fala também na área da pedagogia a questão da escutativa. Mas como é que eu faço? Eu sempre me pergunto, como é que eu faço uma escutativa nas carteiras enfileiradas? Né? E aí quando a gente começa a fazer esse tipo de trabalho, a gente começa a perceber que, na verdade, a mudança nossa está no design pedagógico do professor. Eu tenho trabalhado muito com o conceito de design pedagógico, porque o design pedagógico, né, ele vem de uma ideia de concepção e forma. Se a minha concepção de aula é hierárquica e ela é centralizadora, eu posso ter todas essas estações aqui, eu ficar ali na frente dando aula e querendo reger, e querendo falar para os alunos, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, né? E tudo isso que a gente está falando não vai acontecer.
Então, a pensar esse papel do professor, né, no seu design, na sua concepção de aula, né, é um trabalho de formação a longo prazo. Eu tenho feito formações com municípios que a gente já está indo no 4º mês, numa conversa de como que a gente vai repensar. E aí tem professor que fala assim para mim, mas é uma trabalheira, porque imagina, eu vou ter que criar atividade para cada estação. Eu falei, professor, tua aula não está na horizontal? Tua aula não está lá, não está na vertical, né? Você está lá, você colocou lá livro, slides, filme, discussão, XY. Pega isso, né, e horizontaliza. Então, pega, o livro fica aqui na estação 3, os slides põe ali no espaço 1, o outro negócio põe ali no espaço 2, né, e pede para esses alunos, né, eles vão ter tempos para passar, né, porque a ideia da rotação por estações é essa, né, você pode definir tempo, você pode bater palma e falar, ok, pessoal, vocês têm 30 minutos para trabalhar, depois vocês rotacionam, vão para outro espaço, né, que, de novo, o que a gente está falando aqui não é nada de, né, eu sempre falo, a discussão de ensino híbrido não é nada de muito novo, né, a ideia é que a gente está tentando recapitular muita coisa que a gente tem discutido na educação e que a gente está tentando pôr um como nisso, né, e claro que a gente pode acertar ou errar, né, mas o que a gente tem percebido de pesquisas que a gente tem feito desde 2012 até agora, é que pega um aluno que fez essa aula, né, que ele passou pelos espaços, então ali ele estava ali com o grupo dele no computador, eles estavam tentando achar, sei lá, alguma coisa na área da matemática, aí ele foi ali para outro espaço, onde tinha a parte do caderno que ele tinha que fazer, depois ele foi lá na lousa, colocou mais espaço. Pega essa aula que esse aluno fez, quando ele sair dessa aula, pergunta para ele sobre o que ele aprendeu. E pega o mesmo aluno que ficou vendo 25 slides enfileirado e fazendo as atividades, e pergunta para ele o que ele aprendeu. E aí, claro, é muito difícil medir educação, não estou falando que isso aqui é porque a gente vai medir e falar, nossa, olha como dá mais resultado, não é isso. Mas a gente percebeu discursivamente, né, que o aluno consegue se posicionar melhor quando ele tem uma interação com o conhecimento que não é dada via professor. Então, por mais que esse aluno se confunda aqui na hora de explicar, mas se você perguntar para ele o que foi, ele vai saber qual foi a temática, o que eles viram, quando ele estava lá no grupo, o que ele teve que responder, ele sabe muito bem, porque ele teve um papel mais ativo nesse processo. E você pegar esse aluno que ficou lá os 50 minutos enfileirados, vendo alguém falar blá, 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 e você perguntar para eles, eles vão ter um outro nível de retenção. A gente pode fazer isso até com isso aqui, que a gente fez hoje, é uma fala, né? Normalmente uma fala é mais de um para muitos mesmo, né? Se eu tivesse colocado estações para vocês trabalharem aqui, e de perguntar para vocês o que vocês entenderam de ensino híbrido, e pegar isso que eu fiz agora com vocês aqui, que é mais expositivo, né, e que não requer abrir câmera, não requer abrir os microfones, por quê? Porque essa ergonomia, esse design que eu estou propondo aqui, ele não exige isso mesmo, e aí eu falo às vezes para os professores, eu vou dar aula, ninguém abre a câmera, e eu sempre falo, o teu design prevê que tem que abrir a câmera, porque quando eu coloco os meus alunos de graduação e divido eles em grupos, e eu vou lá ver o que eles estão fazendo nos grupos, eles estão todos de câmera aberta lá, trabalhando com os colegas. Se não está com a câmera aberta, está com o microfone aberto, eles estão conversando, porque eles estão discutindo uma temática que eles têm que voltar para trazer para mim sobre aquela discussão. Então, aquele design, forçosamente, faz com que eles tenham que abrir a câmera. Agora, nesse formato que a gente está aqui, por exemplo, todos estão com a câmera fechada, tá? Alguns com a câmera aberta, mas esse formato não exige câmera aberta mesmo, então está tudo certo. Né, previsto isso, né? Então eu não posso agora falar assim, nossa, eu fiz lá uma palestra, ninguém abriu a câmera. Não, eu tenho que me questionar assim, a dinâmica que eu propus pedia para abrir as câmeras? Se não pedia, então não adianta você achar que as pessoas vão abrir a câmera porque você é simpático e as pessoas queriam te dar um oi. Né? Então, por isso que a gente vai falar muito desse design pedagógico, né? Que o design pedagógico, para uma metodologia ativas, ele é tudo para funcionar. Né? E isso que a gente percebeu nas escolas, por exemplo, por que as escolas, por exemplo, desse tempo que eu fiquei lá na Universidade de Oxford, nós ficamos em 19 escolas, né, em diferentes cidades espalhadas pela Inglaterra. Das 19 escolas, 17 deram erradas. Né? E aí, por que era? O projeto chamava Design Matters, né? Por que o projeto, por que dava errado? Porque a gente tinha, por exemplo, escolas em que eles tiraram as paredes. Né? Então, as salas de aula criaram tipo umas formas de umas colmeias espalhados num galpão, né? Porque, claro, teve lá os arquitetos que quiseram pensar, que também não envolveram os professores, então isso foi um grande erro também, porque se você vai criar um projeto, você tem que envolver direção, escola, comunidade, pais, para eles entenderem como é que a gente vai usar isso aqui, né? Mas o que a gente percebeu é o seguinte, aí essa escola, o que ela fez? Quando começaram a ocupar o prédio, os professores arrastaram
esses arquivos e faziam salas. Só que acontecia o quê? Você imagina um professor, uma sala fechada com aqueles arquivos, aqueles armários de arquivos, né, fazendo um quadrado, assim, um retângulo. Esse aluno tendo uma aula expositiva de biologia. E aí, lá do outro lado não, do lado ali já, uma outra sala, um aluno tendo uma aula de física. Aí, quando você perguntava para os alunos, vocês gostam desse prédio? Eles falavam assim, a gente odeia esse prédio, porque eu fico ouvindo a aula, a professora de inglês estava dando uma música, e eu estava tendo aqui uma aula de física. Porque, claro, a acústica ficou péssima, né? Então, não adianta a gente falar aqui de estações se eu quiser pegar todas as estações e fazer uma aula centralizada. Os alunos vão falar assim, professor, coloca a gente enfileirado, porque eu estou tendo que ficar com a cabeça virada aqui para olhar para você, já estou com torcicolo, né? E claro que a gente também aqui não está caçando as bruxas as aulas expositivas, né? Tem momentos expositivos, quem é professor sabe muito bem disso, eu dou aula de inglês. Tem momentos que eu preciso falar, gente, presta atenção, é o seguinte, ó, a regra é essa, então, todo mundo errando alguma coisa, então, pessoal, a regra é essa, funciona assim, depois do verbo vai isso, né? Então, tem momentos ali, eu tenho partes do ano em que a gente vai ter expositivos, mas o que a gente tem visto hoje é que os alunos vão lá nos 200 dias letivos de aulas expositivas, né? Uma manhã inteira, um dia inteiro nas escolas integrais, né? Mas se a gente não também pensar nesse design pedagógico de como está o professor, a gente também vai ter um monte de estações assim, e o professor ficando sem voz, porque fica gritando com os alunos que estão espalhados pela sala, é melhor ficar todo mundo enfileirado mesmo, né? Então, claro que aí quando a gente colocou lá naquela engrenagem cultura escolar, então a gente trabalha com os professores como criar uma cultura escolar para trabalhar numa perspectiva, né, que a gente sempre fala de uma sala de aula que parece um laboratório de pesquisa, né, e não um auditório, né, e não um teatro. Então, para isso você tem que criar uma cultura com os alunos, né? Então você tem, por exemplo, regras de rotinas muito claras, muito específicas na lousa, os alunos saberem, olha, na estação 3 vocês vão fazer isso, na estação, né, azul é isso, na estação amarela é isso, a ocupação da sala, né? Tem professor que falava assim para mim, eu perco 10 minutos para arrumar a sala para deixar as estações, depois mais 10 minutos para arrumar, porque a professora que vem depois não faz. Eu falo, mas deixa os alunos ocuparem a sala, não precisa você ocupar a sala para eles. Então, a gente começou a fazer as estações dentro de sacolas plásticas. Então, o aluno chegava em cima da mesa da professora, tinha lá 4 sacolas, um pegava, era o líder, e falava assim, João, você pega mais 5 colegas, vocês têm isso para fazer. Depois você troca com o Pedro, que pegou outra sacolinha. E aí, eles mesmos iam para um canto da sala, montavam roda, tinha uns que sentavam no chão, tinha uns que iam perto da lousa, tinha alunos que iam para fora da sala, né? Mas o mais interessante que a gente percebia de tudo isso era como a sala andava e como os grupos se movimentavam, cada vez de forma mais autônoma, né? Claro que tem vários, que a gente numa fala, às vezes não dá tempo de ficar falando só das coisas que dão errado, mas claro que a gente está lidando com uma questão muito delicada, que é a autonomia, e que a autonomia leva tempo. Claro que tem aquele aluno que some, que vai para ir no laboratório, desaparece, vai para trás da quadra, mas eu sempre falo, a gente só vai saber que ele não vai dar conta, ou que ele vai lá para a quadra, se eu der esse espaço para ele. Aí a gente vai trabalhar no âmbito do individual. Olha, Roberto, você saiu da sala, você tinha uma coisa para fazer, os seus colegas estavam esperando você trazer uma pesquisa que você foi fazer lá, ou pegar um livro que seja, ficaram aqui esperando, eles atrasaram, não conseguiram fazer essa entrega, então você vai trabalhar isso, mas aí que eu acho que a gente cria espaços mais humanos de escola, porque aí eu vou mostrar para o Pedro, por exemplo, para o João, nesse exemplo, que o que eu faço afeta o outro. Então, eu ter ido lá na quadra, né, e achado um coleguinha e sumir, e não fui buscar, não fui fazer a tarefa, afetou um outro grupo inteiro que estava aqui me esperando e que eu não fiz, e que não puderam entregar a atividade porque eu não trouxe parte do resultado. Então, eu acho que aí a gente começa a pensar numa escola em que vamos conseguir construir pensamento crítico, vamos conseguir se desenvolver como humano. E aí sempre, para mim, a grande questão é a ocupação da sala de aula, né? É como a gente vai ocupar essa sala de aula, porque eu só vou conseguir abrir espaços para qualquer discussão além do conteúdo se eu ocupar essa sala de uma forma que não seja expositiva. Bom, eu fui aqui falando, mas vamos abrir para... Acho que tem partes para pergunta, Paula. Se vocês quiserem fazer perguntas, deixar um tempo aqui, senão só eu vou falar. Sim, professor. Não, mas eu estou aqui, né, anotando tudo. Tenho perguntas. A gente tem um tempinho, assim, para fazer as perguntas. Deixa eu ver aqui no chat. Parar de compartilhar aqui. Sim. Quem quiser fazer a pergunta oralmente, deixa eu ver, tem aqui uma pergunta da Amanda, não é?
Se tem alguma anterior, depois vocês me avisem. Quer fazer, Amanda, pergunta oralmente? Não? Então eu vou fazer aqui. Tá? Pode ser. Quer? Vai. Então tá. Fala, Amanda, eu prefiro. Boa tarde. Boa tarde. Professor, eu queria que o senhor comentasse um pouco o quanto que o formato de prova hoje interferir nessa questão dos professores insistirem em uma sala de aula com um planejamento mais vertical, com as carteiras enfileiradas, e como que isso acontece em outros países. A gente, como eu dei o exemplo lá do meu professor, né, do meu orientador lá em Oxford, que ele falava que as salas são todas enfileiradas em qualquer parte do mundo que a gente vá, né? Eu acho que tem vários grupos de estudos, várias redes que estão se construindo, né, para conseguir repensar esse olhar tão verticalizado da escola. A gente tem um resquício da escola behaviorista, né, que ainda permeia toda a educação, né? Então, não tem sido uma tarefa fácil, mas eu acho que a gente está num momento de mudança, assim, eu tenho percebido muito isso, assim, que se tornou um tópico de interesse para muitas pessoas, porque eu acho que até a nova geração que está chegando na escola, né, não está dando conta de dar essa aula das 7 da manhã às 8 da noite, 9 da noite, que a gente dá aula em 3 escolas. Eu, quando dei aula em escola pública, eu tinha 3 escolas, né? E era isso, entrar, abre o livro, vamos lá, gente, não sei o que, vai para outra sala e toca o sinal e toma um café e vai para outra sala. A nova geração também não quer mais essa escola, porque eles também estão vendo que isso não é humano, que isso também não talvez a minha geração tenha comprado mais essa ideia. Então, eu acho que eu percebo muito com a juventude que eles não querem ser auleiros, eles querem realmente ter mais esse espaço na sala de aula. E eu, quando fui descobrir, fui ler mais sobre isso, né, nesse projeto que eu me envolvi, eu percebi muito de coisas minhas que foram difíceis de mudar, né, porque a ideia nossa ainda, por mais que a gente leia os documentos, a gente bebe Paulo Freire desde não sei quando, a gente vê tudo isso, mas na hora que começa a aula, toca o sinal, a gente volta para aquela aula que a gente foi dado, aquela aula que a gente teve lá eu, na minha época, lá no começo dos anos 80. Então, o que eu tenho percebido, assim, que começou um movimento já de professores, né, em quebrar esse espaço de sala de aula, em quebrar esse formato. Eu tenho percebido muita pessoas que estão envolvidas com as leis. Então, assim, essa história de ensino híbrido, né, eu fiz trabalho com a Secretaria de Educação do Ceará, estou fazendo trabalho com várias secretarias, né, eu tenho percebido que há um interesse. E lá fora, né, eu com os meus colegas, meus parceiros de pesquisa, né, isso tem se tornado, assim, pais que já vão procurar escolas em que, quando vê que tem carteira enfileirada, falar, não, essa escola aqui foi a que eu fiz, eu não quero para o meu filho, né? Eu acho que a gente vai chegar, vai chegar num movimento também que a gente consiga repensar. Agora, é muito complicado, é uma mudança de cultura escolar. Então, mesmo dentro das equipes que eu trabalho, às vezes eu tenho equipes de professor que só reclama, né, que não vai dar certo, que não funciona, em que eu já ouvi assim, imagina dar essa autonomia para o aluno. Aí você fala, gente, se a gente não der autonomia na escola, a gente vai dar onde? Né? Lá que tem que ser o espaço de autonomia, né? Lá que a gente tem que criar, lá que a gente vai fazer essa garotada se desenvolver para várias outras questões que não é só conteúdo, né? Então, eu acho que a gente tem muito que caminhar, mas eu percebo que tem muita gente lendo sobre isso. Então, eu acho que a gente vai ter aí um momento de muita mudança, assim, de escolas. Eu tenho percebido prefeituras, o Arujá aqui em São Paulo, eles estão com um projeto de 2024, as escolas todas terem formatos híbridos. Então, isso é muito legal, partindo do prefeito, partindo do secretário de educação, sabe? Eu fico muito feliz, assim, e eles falando assim, Adolfo, essa escola realmente foi a que eu estudei, não é o que eu quero aqui no município, sabe? Então, para além do discurso político, né, de uma coisa que as pessoas começam a ver, que essa escola que a gente fez, eu sempre falo assim, não deu certo. Que as pessoas falam, deu certo. Eu falo assim, não deu certo. A gente aprendeu a tirar diploma, né, a gente, né, fez mestrado, doutorado, tudo, mas assim, a gente viveu uma pandemia em que, igual eu falei, a gente não conseguiu falar com o vizinho.
A gente não conseguiu erradicar a fome. A gente tem várias mazelas no mundo em que a gente não conseguiu resolver porque a gente tem uma educação voltada para o conteúdo. E a gente está percebendo cada vez mais, né, que esse conteúdo está aí disponível. Agora, como eu vou trabalhar o conteúdo, ou como eu olho para esse conteúdo, é o que a escola tem que fazer. Né? Como que eu me posiciono perante esse conteúdo. E não mais eu saber esse conteúdo, eu memorizar. A minha época era do memorizar o conteúdo. Ninguém queria saber o que eu achava sobre aquele conteúdo. A minha escola nunca foi de perguntar a minha opinião. Hoje, a escola tem que ter um outro papel, quer dizer, nós temos esse conteúdo, o que você acha disso? Como que você se posiciona perante isso? E eu acho que isso tem sido, assim, mudança no material didático, eu trabalhei agora com material didático de língua inglesa no PLND, os documentos orientadores eram muito ricos nessa questão de, você não vai dar só uma aula sobre parques e falar, olha, parque, inglês, jardim, floresta, ensinar essas palavras. Se você colocar a palavra floresta, você tem que perguntar para esse aluno o que ele está achando do desmatamento no Brasil. Então, eu acho que isso vai trazer um movimento de uma virada, né, nessa perspectiva de uma... que, gente... Né, a gente vai ter que ter uma outra sociedade no futuro, eu tenho essa esperança, talvez eu não esteja vivo, nem eu, nem a Paula, a gente não esteja mais aqui, mas a gente tem esperança que a próxima pandemia, as pessoas tenham empatia com o outro, as pessoas consigam entender, né, que o que eu faço aqui afeta ali, né, mas para isso, igual eu falo, o que a gente vê hoje nessa sociedade é resultado dessa escola conteudista que nós passamos. Então não adianta você querer falar de empatia se as pessoas só queriam o quê? Passar em prova, memorizar a prova, tirar os seus diplomas e comprar os seus carros e cuidar da sua vida. Então você não adianta achar que essa pessoa vai ter empatia. Agora, talvez a nova geração, com uma outra formato de escola, talvez tenha, né? Tem várias outras perguntas aqui, vamos lá, deixa eu ver. Parabéns, fico na dúvida em relação ao modelo de rotação de estações nesse momento de educação que a gente vive. Pessoas simultaneamente online e presencial, você consegue pensar em formas de ser possível aplicar essa metodologia? Então, o cerne nossa discussão, né, porque a gente teve, por exemplo, algumas escolas que eu estou trabalhando no Rio, em que a gente tem alunos em casa e alunos na escola, né? E eu sempre falava assim, a questão da gente falar de estações não é só a estação física, o que a gente está querendo falar é o seguinte, ocupar outros espaços, né? Então, como que nós vamos ocupar outros espaços? Que não seja esse espaço que estou eu lá, professor, sempre dando na boca o que é para fazer. Então, isso pode ser feito muito bem, por exemplo, em escolas em que algumas escolas estão colocando aquelas partes de plástico, né, nas carteiras, e os alunos de máscara. Você pode ter ali trabalhos em que os alunos estão acessando um outro espaço, ou eles estão produzindo alguma coisa no individual, para chegar em casa e colocar nesse outro espaço, né? Por exemplo, essa questão do presencial e do remoto. Eu sempre falava para os professores, não criem 2 salas de aula, senão vocês vão trabalhar o dobro. Se você criar 2 cestos Bs, 2 cestos As, você vai dobrar a tua carga horária. Então, você tem que pensar o seguinte, qual é o design pedagógico que você vai criar para que a tua sala continue sendo uma? Então, o grupo que está em casa tem que estar fazendo alguma atividade que vai contribuir com o grupo que está na escola, em que algum momento, então, sei lá, se eles vão colocar num Padlet, se é uma escola que tem tecnologia, eles podem acessar, então você ter lá uma Google Sala, onde os alunos vão colocando coisas do que está acontecendo em sala e o que estão fazendo em casa, numa mesma sala de aula, o mesmo grupo. Né? Então, é olhar essa divisão como uma única divisão, né? Como uma única sala. Porque o que estava acontecendo no começo era assim, o professor dando aula no presencial, depois dando uma aula no remoto para quem está em casa. Então, os professores estavam enlouquecendo, né? Porque você tinha que dar uma aula para quem está aqui comigo e depois uma outra aula para quem está em casa. E não tentar juntar esse grupo e pensar que quem está no espaço físico hoje vai continuar a tarefa XYZ. Quem está no remoto está contribuindo com outra atividade, mas é uma aula só. E aí que eu acho que é o grande desafio para nós, a gente nunca foi muito de pensar num fio condutor da aula, né? E as estações exigem um pouco isso, quer dizer, como é que elas estão interligadas, o que vai acontecer numa atividade com a outra, né? Mas isso não pode ser impeditivo da gente tentar. Eu sempre falo para os professores, se você não quer ficar pensando em estações toda a aula, faz o seguinte, cria espaços na sua sala. Então, o cantinho, a gente tem um computador, ótimo. Então, aquele cantinho lá da sala é o cantinho da tecnologia, se não chamar estação de tecnologia. O outro canto aqui tem, sei lá, um mural, aqui tem alguma coisa, ou eu vou colocar cartolina, vai ser um cantinho do trabalho reflexivo. Esse outro canto aqui eu vou chamar de material didático, ótimo. E você vai trabalhar com esses espaços o ano inteiro. O que você vai ter que pensar é o seguinte, o que eu vou colocar no canto da tecnologia, para eles fazerem, o que eu vou colocar no canto
do trabalho reflexivo, que eles têm que sempre colocar uma opinião, criar uma nuvem de palavra, né? E o que eles vão fazer aqui no espaço material didático. Então, na verdade, o que a gente pensa para uma aula, né? Eu lá na frente fazendo tudo isso, eu vou dividir nos espaços em sala de aula, porque aí eles começam a criar a cultura de chegar na escola e ocupar. Então, eu tenho que passar por esses 3 espaços durante meus 50 minutos. Então, né, se o computador está cheio, já tem lá 5, 6, então ele vai para esse canto aqui com a cartolina, com os colegas trabalham aqui, né? Então, claro, é um trabalho que a gente vai aos poucos, trabalhando na autonomia deles, mas é muito interessante também, a gente fez muita pesquisa disso. Você fazer 5, 6 aulas híbridas nesse formato, e aí você falar para eles assim, pessoal, vocês não estão entendendo, tem gente que está conversando, está dando trabalho, vamos voltar para a aula, semana que vem, carteira enfileirada. Eles entram em desespero, eles falam assim, não, professor, não, a gente está, não, vamos, o que a gente errou aqui, vamos fazer, não, a gente não quer, que esse formato é muito legal, a gente está gostando, tá, então, é isso. Raquel levantou a mão? Raquel, pode fazer a sua pergunta. Sim, professores, eu só vou desligar meu som aqui para não dar microfonia. Eu gostaria eu gostaria de ler, na verdade, a pergunta da Amanda, porque quando a Amanda abriu o microfone, ela fez outra, mas eu estava esperando a resposta da pergunta que ela tinha feito no chat, porque ela disse que a gente fica refém, né, nesse discurso de cumprir planejamento e por isso não utilizar metodologia ativa, a gente, entre as outras justificativas que a gente usa, como você disse no início, né, de não ter a tecnologia, enfim, a gente fica refém das avaliações externas, né, Enem, vestibular. Então, como é que isso acontece nos outros países? Como é que você vê a possibilidade de a gente incluir essa justificativa da metodologia ativa dentro desse sistema de avaliação externa engessado que a gente tem no Brasil, que também é um dificultador do que a gente quer fazer de inovação na sala de aula? Sim. Raquel, o que a gente viu, vários países já tem também essa questão, né, porque a escola, às vezes, acaba mudando e a documentação e as diretrizes levam muito mais tempo, né? Isso não é só aqui no Brasil. Mas o que a gente percebe é o seguinte, por exemplo, as escolas, a gente teve algumas experiências com algumas escolas que trabalharam o ensino médio todo híbrido, né? O ensino médio todo. O resultado do Enem foi muito melhor. Porque o que acontece, Raquel, quando a gente pode trabalhar isso na questão da discussão dos conceitos de aprendizagem significativa, né? O que é uma aprendizagem significativa? Ela é significativa quando ela é pervasiva, né? Ela passa pelo emocional, social e o cognitivo. A gente também já, né, tem muita discussão disso, né? E quando os alunos, por exemplo, fazem trabalhos nesse formato, na verdade, ele vai ter muito mais facilidade de fazer uma prova conteudista, porque ele vai ter muito mais conhecimento desse conteúdo do que uma coisa que ele memorizou de uma aula expositiva. Então, isso na verdade, é jogado por terra quando se você pegar, por exemplo, que a gente no Brasil ainda não tem muitos exemplos, mas lá fora, os Estados Unidos fez muito desses testes, assim, por exemplo, as escolas que fizeram fundamental e médio, todo híbrido, os alunos entraram nas melhores universidades. Né? Porque, igual eu te falei, se você pegar, por exemplo, eu tive a oportunidade, né, de uma escola muito conhecida, que foi a Escola da Ponte, né, é ainda a Escola da Ponte, mas aqui hoje o tamanho dela é muito menor. Eu fiquei um tempo estagiando na Escola da Ponte em Portugal, né, e o que me impressionava na Escola da Ponte? Era como os alunos tinham autonomia e uma narrativa muito bem desenvolvida sobre discussões sobre conceitos científicos. Então, você pegava uma aluna, eu lembro uma vez que eu peguei, até tem uma gravada essa entrevista, uma aluna de 5º ano que tinha trabalhado algumas aulas com a questão, na aula de história, sobre os maias, né? Eu ouvi essa menina me explicar, eu peguei ela no intervalo, falei assim, o que você está estudando? Eu estou estudando sobre os maias. Eu falei, me fala um pouquinho sobre eles, né? Ela me deu uma aula sobre os maias, né? Mas não é porque essa aluna, ela é super inteligente, não é isso. É porque ela fez tantos trabalhos em sala de aula em que envolveu ela no seu todo, no meu cognitivo, no meu social, no meu emocional, em que isso não era uma coisa memorizada, né? E a gente pode até trazer a discussão da escola, isso foi uma coisa que ela aprendeu, né? Então, eu acho que a preocupação com as provas nossas, Enem, e eu sempre falo, ensino híbrido, não nos deixa de, por exemplo, de ter momentos em que a gente enfileira e fala, hoje é prova, mas os resultados vão ser outros, porque esses alunos vão estar muito mais envolvidos com essa aula
do que com esse conteúdo do que quando eles estão nas nossas aulas, que a gente fica na saliva, que a gente brinca na saliva e no giz, né? Então, eu acho que isso a gente já viu até, por exemplo, para exames internacionais de língua inglesa, os alunos que faziam trabalhos, né, que eram de ocupação de sala de aula, da classe, da sala de aula, que não era expositivo, eles tiveram resultados muito mais altos na parte de fala, de speaking, porque eles tinham uma autonomia muito maior sobre as discussões que eles tinham que discutir, que eles tinham que se desenvolver ali na hora da prova, né? Então, eu acho que isso, infelizmente, o que me incomoda muito da nossa régua não é nem ser conteudista, é só ser conteudista, né? Eu sempre falo, a gente sabe o que o aluno tem que saber para ir do 6º para o 7º, para ir para o 8º no 9º, mas a gente não sabe que componentes socioemocionais esse aluno tem que ter desenvolvido para ir para o 8º, para ir para o 9º, né? Então, às vezes, a gente acaba tendo um garoto super imaturo no ensino médio, né? Porque a gente não trabalha, e aí você vai ver essas escolas que são estudadas, né? Por exemplo, a escola da Ponte, os alunos não são divididos por série, eles são divididos por níveis de autonomia. Isso é muito legal, porque claro que você daí, o teu foco é trabalhar no desenvolvimento de autonomia desse garoto, dessa garota, não é trabalhar o que ele sabe, né? A nossa seriação aqui no Brasil é totalmente do conteúdo. Tem uma questão da idade, mas, né, não é nem a parte mais importante, mas a nossa régua para o aluno ir para o 6º e para o 7º é que conteúdo ele sabe, conteúdo ele não sabe. Mesmo ele sendo o garoto mais imaturo, mesmo ele sendo a garota que não conseguiu desenvolver relações interpessoais, não consegue dialogar com os colegas em classe, não consegue fazer um trabalho coletivo, mas ela vai até o ensino médio assim. Porque não faz parte da nossa régua. Isso me incomoda muito. Agora, pegar esses alunos que trabalham nesses formatos mais exploratórios, metodologias ativas, e colocar para esses testes cognitivistas, eles sempre dão um show de bola, porque, na verdade, a forma com que eles aprenderam dá muito mais autonomia e canja para eles lidarem ali com os conteúdos, porque como eles estão na sala de aula, em momentos e estações em que eles estão lidando, eles com o conteúdo, eles na busca, eles com eles mesmos, e não a gente fazendo, né, as explicações, falando, olha como é que faz, ele tem muito mais facilidade de ele ter aquele momento com ele mesmo, né? A grande dificuldade que a gente tem das provas no Brasil é isso, o aluno fica muito com a gente fica ali junto com eles, e na hora da prova ele tem que se ver com ele mesmo, e aí isso não é uma coisa que ele não pratica. Então, até essa questão do trabalho coletivo acaba sendo interessante, né? Acaba ajudando para isso, né? O que mais? Vamos ver aqui, tem mais pergunta? Alguém quer falar? Eu preciso fazer só um lembretezinho, professor, que a turma tem aula agora, às 2h30. Se vocês têm aula hoje? Vão ter aula da Priscila? Sim. Na verdade, eu do Rodrigo. Sim, né? E eu acho que, assim, o assunto está muito bom. Está um bate-papo maravilhoso aqui, mas, assim, eu vou ter que liberar, né, quem tiver que sair. Realmente, excelente, professor Adolfo. Olha, eu estou com várias anotações aqui, eu gostaria de fazer algumas ponderações e a gente vai entender quem precisar se retirar, tá, pessoal? É isso que eu queria dizer, tá? Então, assim, professor, pela sua colocação, e aí agora eu gostaria de falar um pouquinho, é que esse método do ensino híbrido, né, essas metodologias, que citam metodologias ativas, elas não precisam ser constantes, assim, todo dia a aula tem que ser assim. A gente pode fazer uma alternância no momento que o professor achar que é importante fazer uma aula mais expositiva, ok? Sim. No planejamento, né? Ele pode, então, não, essa intervenção vai ser uma rotação por estações, e requer um planejamento também, né? Para que a coisa funcione bem, né? Eu acredito que funcione, porque eu fui diretora de escola, CIEP, nos anos 90, e quando eu fui coordenadora também, a gente propôs uma mudança na escola em fazer as salas de aula, salas ambiente. As disciplinas tinham salas, não as turmas, né? E a turma tinha uma sala de estudos, né? Os alunos tinham sala de estudos.
E isso foi uma mudança, até proposta por uma das professoras. No início, a gente conversou com os professores, toparam, vamos ver se dá certo. E ali a gente viu que dá um movimento na escola, mas a gente também encontrou resistências daquela pessoa que toma conta do corredor, e a cada tempo de aula tem as trocas na turma, e a pessoa preferia aquele modelo tradicional, que fica todo mundo fechadinho, né, nas suas salas, né? E aqui no PEC, a primeira dissertação que eu orientei foi sobre aprendizagem cooperativa, o método Jigsaw, né? Que o meu orientando à época, ele queria ver se alguma mudança na sala de aula, no método, poderia fazer com que o aluno não ficasse tanto tempo no celular durante a aula, né? E eu vi na prática o que aconteceu. Eu digo assim que 90% da turma se envolveu com a aula, ele fez uma mudança nas carteiras, foi experimentação, as pessoas participaram. Eu acho que a aula foi mil vezes mais enriquecida. Agora, é claro, tem aqueles 2 ou 3 que escapolem, né? Então, a gente também não pode ter a perspectiva da perfeição. Sim. Mas algum resultado requer planejamento, né? Sim. Então, assim, a minha pergunta, a minha colocação em relação a isso nessas metodologias, qual é a função da gestão escolar? Eu acho que qual o papel dessa gestão escolar nessa concepção de aula para a escola? Ou o professor pode fazer a parte sem falar nada com a direção nem com a coordenação? A gente tem uma beleza da nossa área que eu sempre falo, né? Que o ato pedagógico, ele é individual, né? Ele é nosso, né? Por mais que a gente vá lá, faça curso, faça formação, né? Quando você fecha a sua sala, a sua porta, né? O ato pedagógico ali é seu, é você com aquele grupo. Então, né, porque às vezes tem professores que vêem essa discussão e falam, nossa, mas eu estou numa escola super tradicional, a diretora não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo. Eu falei, tá, mas a hora que você fecha a tua porta, né, você pode repensar esse espaço e sem fazer muito movimento, como eu falei, né, a gente teve ocupação, trabalho de estações em que eram em sacolas plásticas, os alunos dentro da sala de aula faziam os seus trabalhos, né. Mas eu acho que a gestão tem um papel muito importante, que eu acho que é ajudar na gestão dessa organização, porque a gente, por exemplo, que tem trabalhado com algumas escolas que estão se empoderando mais da discussão de metodologias ativas, e que o pai vem reclamar, né? O pai fica assim, não, mas meu filho agora chega com um monte de coisa, que eu não sei, antes ele chegava com uma lição do livro didático, agora ele chega lá com um negócio que ele tem que pesquisar, porque acaba que, né, num trabalho com metodologias ativas, claro que o aluno vai para casa com questões mais abertas, com questões em que a gente está querendo fazer um trabalho em que ele se desenvolva na questão da pesquisa, então são trabalhos que vão exigir dele uma autonomia e que ele vai caminhar com o tempo. Então, a gente começou a fazer, por exemplo, reuniões de pais, que eram reuniões de pais formativas, né? Então, a gente ensinava o que era metodologias ativas de ensino híbrido na reunião de pais, porque os pais, para nos apoiarem, né? Quando essa garotada chegava em casa, apoiar eles no sentido de, olha, vai lá, pesquisa, se você não achar, pergunta amanhã para o teu professor, tal, né? E não querer, mas eu tenho que fazer aqui o exercício com ele, né? Eu tenho que fazer o exercício dele, que acaba acontecendo muito isso. Mas acho que a gestão tem um papel muito importante de apoio nessa discussão, né? No apoio na logística, por exemplo, da escola, em se você vai fazer, né, de ocupar outros espaços, mas eu sempre falo, se não tem a gestão para apoiar, a gente pode fazer ensino híbrido da nossa sala com o nosso grupo, a gente pode experimentar, né, ensino híbrido. E às vezes é o que a gente vê também de algumas escolas, que aconteceu muito isso, de alguns professores começarem a fazer, na verdade começou um professor a fazer, aí a gente fez umas formações com esse professor, com os colegas desse professor, aí a coisa foi ampliando, até que um dia a gestão entrou em contato e falou assim, olha, professor, vamos fazer aqui um encontro sobre ensino híbrido e tal, e acabou que todo mundo embarcou na história e tem tentado fazer uma escola
de experimentação, né? Porque é o que você colocou, né, Paula? Tem que planejar, nunca é 100%, vai dar vários problemas, porque, igual eu falei, a escola ainda nossa, ainda é muito, o aluno espera muito da gente, né? E a gente teve vários exemplos, né? Quando você começa a fazer esse repensar da ocupação da sala de aula, de alunos falar assim, estou adorando, professor, mas quando é que vai ter aula? Né? Porque a aula para eles é esse momento só dispositivo. E eu acho que é isso, você não precisa fazer aulas híbridas todos os dias, você pode pensar, né? A gente tem escolas, por exemplo, que a gente fez uma sala híbrida, que acho que é mais ou menos o que você contou do seu projeto, de ter uma sala lá específica. Então, a escola tem uma sala híbrida em que toda vez que o professor vai dar uma aula lá, ele já tem que pensar numa organização de estações, né? Então, a escola conseguiu uma sala em que colocou alguns computadores, pensou no mobiliário mais bonitinho lá que tinha disponível, então essa sala ficou, e aí os professores vão alternando durante a semana. Eu acho que nunca né, a radicalização de que, não, vamos fazer a partir da manhã, né? Porque eu acho que vai, e a gente tem um momento também de maturação nossa, de entender como é que funciona, coisas que dão errado, coisas que dão certo, né? Colocar os alunos num sistema rotacional, não, parece às vezes muito fácil, mas não é, né? Tem vários ali entraves, os alunos que tem aquele aluno que termina mais rápido, ele fala, meu Deus, agora o que eu faço com esse aluno? Aí você começa a entender que talvez você tenha que ter uma estação extra, em que é ali para os alunos que estão indo muito mais rápido, ou uma estação que é com você, e aí os alunos, conforme vão terminando, vêm com você, e você cria ali um bate-papo, um debate sobre o que foi discutido nos espaços, né? É mais nisso, mas eu acho que quando a gente tem o apoio da gestão, é maravilhoso, porque aí a gestão faz ali, ajuda muito no fazer, né? Bom, gente, a Hanna, você quer fazer a pergunta? Vamos encerrar com a sua, tá? O professor também tem o horário dele. Hanna está presente? Acho que não, né? A colocação da Hanna aqui é sobre essa confusão, né? Sim. De essa polissemia em torno de ensino híbrido. Eu acho que ela, aqui com a sua apresentação, ela teve uma outra visão do que seria ensino híbrido, então, né, professor? Sim. Não, as pessoas estão muito usando a palavra, né, ensino híbrido, que eu acho que também não tem certo ou errado, né? Eu nunca fui daqueles que, não, esse não é o certo. Mas eu acho que a gente entender, né, em que contexto, como é que eles estão sendo usados. Pelo que a Hanna colocou aqui na Bahia, eles estão usando mais essa perspectiva de hibridizar presencial e remoto, né? E aí é uma pena, porque, na verdade, a gente acaba fazendo o quê? O aluno vai ter uma aula expositiva presencial e uma aula expositiva remota. Né? Então, a gente poderia usar desse espaço remoto com as suas potencialidades, deles poderem fazer, por exemplo, né, eu faço com os alunos, então eles têm um link, eles têm que fazer um tour virtual no museu, na Dinamarca, e aí coletar dados, porque já que eles estão nessa tela, né, eles estão, quem conseguiu, né, o acesso a esse mundo aqui, que é a web, né, a gente ficar fechado em nós, né, nas nossas aulas expositivas, e não dar espaço para esses alunos viajarem essa web, né, então, mas isso, de novo, como a gente estava falando aqui, a importância do design do professor, porque isso tem que ser discutido no âmbito de uma formação continuada com os professores, para que e eu tenho certeza que esse ensino híbrido que vai acontecer vai ser o professor dando 2 aulas. Ele vai dar uma aula para o aluno que está com ele físico e outra aula remoto. A exaustão, porque, né, imagina, a gente já tem cargas horárias loucas de 300.000 horas. Imagina agora a gente ter que dar 2 aulas de todos os grupos que nós temos, né? Então, a gente precisa ainda muito caminhar com essa discussão. Eu fiz um trabalho, depois eu te mando, Paula, com a Globo, da G1, sobre essa discussão de desmistificar um pouquinho o que é esse ensino híbrido, que não é só recursos, e fizeram um videozinho bem legal, depois eu te mando o link no Zap, que acho que você pode compartilhar no grupo. Mas eu acho que a gente ainda vai passar a pandemia e vamos ter que ainda, né, entender um pouquinho mais sobre o que é ensino híbrido, fazer mais pesquisa para que a coisa ganhe mais espaço, né? Olha aqui, ele não fez a propaganda do livro dele,
Mas eu tenho. Se fosse no presencial, ele autografava aqui para mim. Eu conheci através de uma aluna minha, que é professora no Pedro II, ela me trouxe esse livro e a gente usa, enfim, é uma referência para a gente, tá, professor? Legal, Paula, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, a sua mensagem, foi maravilhoso. Professor, a gente aceitou de imediato, a gente não se conhecia, está se conhecendo agora aqui, né? E agradecer muito a todos vocês que permanecem aqui. O professor Adolfo Tanzi também pode mandar um e-mail depois para a gente falar para os alunos, tá? E é isso, gente. Vou até aqui colocar meu e-mail no chat, porque aí às vezes tem aluno aplicando coisas, tem dúvida, manda assim. A gente vai ter um livro, Paula, que vai sair mais para o final do ano, mas é só eu e a Lilian, sobre uma educação, do ensino híbrido para a educação híbrida. A gente está tentando ampliar um pouco mais essa discussão para pensar num currículo híbrido, né, numa educação, mas aí, saindo esse livro, com certeza eu te mando uma cópia, e precisando, pode me acessar, eu adoro fazer essas conversas com um grupo de pesquisa, é muito bom a gente saber que tem gente lendo o que a gente está fazendo, o que a gente está pesquisando, e estão pesquisando mais, porque aí vocês com certeza vão ampliar essa discussão, vão trazer crítica, vão fazer coisas a mais do que a gente está fazendo, então eu acho essas trocas, esses networking muito importante, e a hora que você quiser, a gente faz mais bate-papo, a gente conversa mais sobre a temática.